Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Me responde uma coisa, você já teve algum problema em moldes de injeção que você usa em máquinas diferentes? Por exemplo, você está moldando uma determinada peça, um determinado molde, em uma máquina específica. E vai tudo bem, você não tem problemas, a peça sai com boa qualidade. Aí, por qualquer motivo que seja, na próxima produção você precisa colocar esse molde numa máquina diferente. E aí, com os mesmos parâmetros de regulagem, você começa a ter problemas de peças incompletas, peças que não saem com uma qualidade superficial boa, ou em alguns casos até com excesso de rebarbas, e você não entende por que isso acontece, por que você tem que usar regulagens diferentes em máquinas que até são iguais, são equivalentes em termos de tamanho, em termos de diâmetro de rosca, porém são de fabricantes diferentes, de modelos diferentes? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te contar um conceito muito interessante, muito importante a respeito de máquinas injetoras e que pode te ajudar a entender o porquê que isso acontece e até aproveitar esse conceito para conseguir produzir peças com maior qualidade e principalmente poder intercambiar moldes, o mesmo molde em máquinas diferentes com uma maior garantia de qualidade, com uma maior certeza que você vai ter a boa qualidade. Eu estou falando do conceito da taxa de intensificação. Quer conhecer esse conceito? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer e entender como ele funciona. Como sempre, para me ajudar a construir esse conceito, eu preparei um breve PDF que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir, e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra na mensagem, clica no link que está lá dentro, efetiva o seu cadastro e você vai ter acesso imediato a esse download. Se você já está cadastrado na minha lista e ainda assim quer baixar o PDF, segue o mesmo roteiro. Clica no link ou no botão que está embaixo da janelinha do vídeo, deixe seu e-mail novamente para saber qual é o assunto do seu interesse e você vai ser direcionado diretamente para a página do download. Fique atento para ver se meus e-mails não estão indo parar na sua caixa de spam. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas eventualmente um ou outro passa. Então, se levar mais de alguns minutos, dá uma checadinha na sua caixa de spam para garantir que ele não foi para lá. Tá certo? Então, eu vou colocar para você na tela uma imagem, que é o diagrama que você vai poder baixar aqui do PDF, tá? Que explica como funciona a taxa de intensificação. Eu vou colocar ela aqui na tela e vou seguir o vídeo nessa imagem. Dá uma olhada aí então. Ok, então para trazer esse conceito para você, eu vou mostrar aqui, eu estou mostrando na tela para você, uma representação esquemática aqui do canhão da máquina, né, da unidade hidráulica de injeção. Né? Então eu tenho aqui o funil da máquina, onde o material vai ficar armazenado, tenho a rosca de injeção, né, que vai fazer o transporte, a injeção do material na cavidade, eu tenho aqui o manual de bloqueio em azul, o material aqui dosado, plastificado na frente da rosca, né? E você vê que eu representei aqui uma representação esquemática da rosca acoplada ao pistão hidráulico da unidade de injeção, que faz então a movimentação da rosca aqui para frente, né? Que é um movimento de injeção do material, tá? Você nota aqui que eu representei uma máquina hidráulica, né? E é importante isso porque o conceito de taxa de intensificação, que eu vou conversar com você nesse vídeo, ele é um conceito importante para as máquinas hidráulicas, né? As máquinas elétricas, esse conceito ele é um pouquinho diferente, tá? Eu vou deixar isso para um vídeo mais no futuro, mas para as máquinas hidráulicas, que são a grande maioria, a maioria esmagadora aí do parque de máquinas injetoras, tá? Esse conceito ele é muito importante, tá? E para você entender o que é o conceito de taxa de intensificação, a gente vai falar a respeito de alguns conceitos de hidráulica, né? Principalmente da lei de Pascal e da lei de Lavoisier. A lei de Pascal ela diz que num recipiente que contenha um fluido hidráulico e que no qual a gente aplique pressão, essa pressão ela vai ser igual em toda a extensão da área desse recipiente, tá? E a lei de Lavoisier é a lei da conservação de energia. Então o que acontece? Ele diz que toda a energia que existe num determinado sistema, ela não se perde, ela só pode ser transformada em um outro tipo de energia. E a gente também não pode gerar energia, né? Então a gente não gera e não perde energia, a gente sempre transforma essa energia. E como a gente tem aqui um sistema,
né, onde é um sistema hidráulico, então, onde a lei de Pascal ela vai atuar, e é um sistema que tem vários subsistemas aqui, então a gente vai ter a conservação da energia aqui, esses conceitos são importantes para o que a gente vai discutir. Tá certo? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Eu tenho, né, na unidade hidráulica aqui, né, que faz a movimentação da rosca, eu tenho uma linha hidráulica que vem lá do tanque, a bomba hidráulica, né, manda o óleo para essa câmara aqui do pistão, tá? E você vê aqui, eu representei com uma corzinha vermelha, significando que essa pressão aqui, a pressão hidráulica aqui dentro, ela aumenta à medida que a bomba joga óleo aí para dentro, tá certo? E isso é importante, na máquina injetora, quando você regula a pressão de injeção, é, em geral, o que você regula é a pressão hidráulica, né? É a pressão que você lê aqui, ó, é essa pressão que você regula numa máquina injetora, tá? Com algumas exceções de máquinas que já possuem algum tipo de conversão e tal, que você determine a pressão de injeção de fato, a pressão que você regula na máquina é essa pressão, é a pressão que vai estar atuando aqui no pistão hidráulico, tá? No cilindro hidráulico que aciona a unidade de injeção. Tá? E o que vai acontecer? Como, segundo a lei de Pascal, né, a pressão que é estabelecida aqui dentro, ela vai atuar em toda a parede, em toda a extensão desse recipiente, inclusive na área aqui do pistão, essa área da seção transversal aqui do pistão, tá? Esse pistão normalmente ele vai ser cilíndrico, né? O próprio nome diz, é o cilindro hidráulico, né? Então você vai ter uma área aqui que vai estar associada ao diâmetro desse cilindro. Eu vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, os dados, né? Então eu tenho um diâmetro do cilindro, 110 milímetros, por exemplo, estou pegando dados aleatórios aqui. Esse diâmetro gera uma área que você está vendo aqui, né? Essa área transversal dessa região verde que você está vendo aqui. Né? E digamos que a pressão no óleo, material aqui, eu digo o óleo hidráulico aqui dentro, a pressão que está aqui é de 0,5 megapascal. Certo? Então essa pressão está atuando em toda a parede dessa câmara, em todas as paredes dessa câmara, essa pressão ela é igual. Certo? Essa pressão, então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que esse pistão se movimente para frente, tá certo? Empurrando a rosca para frente. E esse pistão ele vai se movimentar para frente com uma determinada força. E essa força ela é determinada, então, pelas leis da hidráulica. Né? O que acontece? Eu tenho 0,5 megapascal aqui atuando nessa área. Quando eu faço a conta, eu sei que a pressão é força sobre área, né? E a força, portanto, é a pressão vezes a área. Tá? A força que essa rosca vai avançar é a pressão, que está aqui dentro, esse 0,5 megapascal, vezes essa área que a gente está vendo aqui. Isso vai dar algo como 4.200 e alguma coisa Newton, tá? A rosca, ela vai avançar para frente com uma força de 4.200 Newton aproximadamente, tá? Bom, aí vem o conceito importante da conservação de energia. A gente não vai perder energia nesse sistema, a gente só vai transformar essa energia. O que que acontece então? O que acontece é que a área que eu tenho aqui na ponta da rosca, né, formado pelo anel de bloqueio aqui, que faz a vedação, né, que gera a pressão de injeção, ela é menor, tá? Ela é menor do que esse cilindro que eu tenho aqui atrás. Então essa áreazinha do azul que eu tenho aqui, tá? A área da seção transversal, isso é importante, tá? Eu tenho os dados aqui agora, né? Eu tenho o diâmetro da rosca, 32 milímetros, esse é o diâmetro aqui, né, da parte mais externa da rosca, isso gera uma área que você está vendo. E essa pressão que você está vendo aqui no material plástico, essa que é a pressão de injeção de verdade, ela é dada pela seguinte conta. Bom, eu tenho uma força de 4.200 newton que está atuando aqui. Se a pressão é força sobre área, então o que acontece? Eu pego essa pressão, essa força que está atuando nessa área, né? Eu divido a força por essa área, eu tenho a nova pressão, então eu tenho aqui a pressão de injeção do material, que é a pressão que está aqui atuando no material plástico. Essa é a pressão de injeção de fato, certo? Essa é a pressão de injeção que realmente vai fazer com que o material se movimente para dentro da cavidade do molde. Tá? E o que eu percebo aqui que a pressão que tinha aqui atrás, ela foi aumentada, né? Ela foi aumentada por um fator. E esse fator é exatamente a taxa de intensificação. É a taxa
que intensifica a pressão daqui do cilindro hidráulico para o material plástico que está aqui na frente. Chama-se taxa de intensificação. E para calcular essa taxa de intensificação, eu uso essa fórmula que está aqui. A taxa de intensificação é uma relação de áreas. É a relação entre a área do cilindro hidráulico, aqui atrás, essa área verde, e a área da rosca, a área da seção transversal da rosca, que é essa azulzinha que você está vendo aqui. Quando eu divido uma pela outra, eu tenho a taxa de intensificação que eu estou mostrando para você aqui agora. Tá certo? E por que que isso é importante? Porque máquinas injetoras diferentes, né, máquinas injetoras principalmente de modelos diferentes, de fabricantes diferentes, que tenham muitas vezes o mesmo diâmetro de rosca ou diâmetros diferentes, enfim, tem taxas de intensificação diferentes, porque você pode ter, para o mesmo diâmetro de rosca, um diâmetro de cilindro hidráulico diferente, tá certo? Ou para um mesmo diâmetro de cilindro hidráulico, você pode ter diâmetros de rosca diferente. Então, quando você muda um molde, o mesmo molde de uma máquina para outra, o que acontece de fato é que quando você regula uma pressão de injeção, numa máquina você vai ter aqui no material uma pressão de injeção que foi intensificada por um fator diferente de outra máquina. E isso pode gerar uma série de problemas. Você pode, por exemplo, regular a mesma pressão de injeção, que no fundo, como eu falei para você, é a pressão hidráulica, numa determinada máquina, o que vai te gerar uma pressão de injeção suficiente para encher a cavidade. Numa máquina diferente, você pode ter uma taxa de intensificação menor, e isso vai te gerar uma pressão de injeção, portanto, menor, o que pode fazer com que você tenha uma peça que não se preencha adequadamente. E se você tiver uma taxa de intensificação maior, pode ser que você tenha, então, uma peça cheia de rebarbas, uma peça cheia de problemas e pode até danificar o seu molde. Tá? Então é por isso que é importante conhecer a taxa de intensificação, para que você possa saber de fato qual que é a pressão de injeção no material que você tem que regular na sua máquina. E com isso você pode então preparar a regulagem da sua máquina de uma forma pensando na pressão de real aqui do material, a pressão de injeção real que está atuando no material, de forma a você ter consistência de qualidade, mesmo quando você muda o seu molde de máquina, mesmo quando você tem situações diferentes aqui de configuração da sua unidade de injeção. Tá? Qual que é o pulo do gato aqui? Bom, como é que eu calculo isso? Eu sei a fórmula e tal, mas como é que eu pego esses dados, né? Em geral, nos manuais das máquinas, você tem o diâmetro do cilindro hidráulico, tá? Então você consegue esse dado no manual da máquina e, obviamente, o diâmetro da rosca, você tem isso daí muito facilmente. Né? Então, com isso você consegue calcular aí a taxa de intensificação. Muitas máquinas, inclusive, trazem uma pequena etiqueta colada ali na unidade de injeção com gráficos, né, em função do diâmetro da rosca, qual que é a pressão de injeção real, você pode ali fazer esse cálculo também. Agora, muitas vezes essas informações elas não estão prontamente disponíveis, ou o manual da máquina não está lá disponível, é uma máquina já antiga, ou essa etiqueta já foi perdida, ou o manual ele é muito complexo e você vai perder muito tempo. Né? Então, o que você pode fazer é descobrir uma fórmula alternativa que eu mostro para você aqui embaixo agora, é você descobrir qual que é a pressão máxima de injeção que você consegue regular na máquina. Né? Então, qual que é a pressão de injeção máquina? Isso aqui é uma informação que normalmente a máquina traz no manual também, tá? O fabricante da máquina tem essa informação, e isso daqui é a pressão de injeção máxima real que você tem aqui no material. Normalmente os fabricantes de máquina informam qual que é a pressão máxima de injeção que você conseguiria regular numa máquina, ou que a máquina consegue prover para você. Tá? E você vai dividir pela pressão hidráulica máxima da máquina, que essa aqui sim é a que você consegue colocar lá no painel da máquina. Tá? Então, qual que é a pressão hidráulica máxima? Você dividindo uma pela outra, você também vai ter aí a sua taxa de intensificação, e com isso você consegue saber exatamente qual que é a pressão de injeção real que você está colocando no material, e aí você tem um parâmetro que você pode transportar para máquinas diferentes, de forma a manter a consistência do seu processo de injeção, certo? Então, essa é a taxa de intensificação, um conceito.
é o quanto que você aumenta a pressão da pressão hidráulica para a pressão de injeção. É uma forma de você saber exatamente qual que é a pressão de injeção que tá atuando no material plástico, a pressão real de injeção que o material sente na ponta da rosca para ser então injetado dentro da cavidade. E com isso você consegue então ter um parâmetro que independe da máquina que você usa. Você transporta esse valor para qualquer máquina que você vai usar e através dessa conta você pode então regular a pressão hidráulica adequada na sua máquina para ter então a consistência de processo que você precisa. Isso vale não só para a pressão de injeção, mas vale também para a pressão de recalque, vale também para a contrapressão, né? A contrapressão é o sentido inverso, né? E vale para todas as regulagens de pressão que que envolvem aqui a unidade de injeção, tá certo? Então, esse aqui foi o conceito da taxa de intensificação mostrada para você, e esse aqui é o diagrama que você vai poder baixar se cadastrando na lista VIP, como eu falei no começo do vídeo. Legal? Bom, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te dado alguma ideia, tenha te ajudado a resolver algum problema que você esteja enfrentando hoje no seu dia a dia, tenha te feito desenrolar algum projeto que você esteja tocando, feito ele andar mais rapidamente. Eu fico muito curioso para saber a sua história. Me manda uma mensagem, um e-mail, deixa um comentário aqui nos meus canais para eu saber como o meu conteúdo te ajuda no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu trabalho. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de curtir o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço. Até lá.